Eles o aconselharam a ir devagar, consolidar sua posição no exército e na Macedônia e depois, aos poucos, reformar a liga por meio de força e astúcia. Isso era o que Filipe teria feito. Mas Alexandre não quis escutar, ele tinha outro plano ou assim parecia. Sem dar a seus inimigos, de dentro e fora da Macedônia, tempo para se organizarem contra ele, Alexandre liderou o exército para o sul e reconquistou Tebas em uma série de manobras relâmpago. Em seguida ele marchou sobre os atenienses, que, temendo sua vingança, pediram perdão e imploraram para serem readmitidos na liga. Alexandre concordou. O excêntrico jovem príncipe se revelara um rei corajoso e imprevisível, atacando quando não era esperado, mas tratando Atenas com inesperada misericórdia. Ele era difícil de entender, mas suas primeiras manobras como rei lhe haviam conquistado muitos admiradores. Seu movimento seguinte, entretanto, foi ainda mais estranho e audaz. Em vez de trabalhar para consolidar seus ganhos e reforçar a frágil liga, ele propôs lançar uma cruzada contra o Império Persa, o grande inimigo dos gregos. Por volta de 150 anos antes, os persas haviam tentado invadir a Grécia. Quase conseguiram e continuaram sonhando tentar de novo e acertar. Tendo a Pérsia como uma constante ameaça, os gregos não poderiam descansar jamais, e seu comércio marítimo estava limitado pelo poder da marinha da outra nação. Em 334 a.C., Alexandre liderou um exército unificado de 35.000 gregos na travessia do Estreito de Dardanelos até a Ásia Menor, a parte mais ao norte do Império Persa. Em seu primeiro encontro com o inimigo, na Batalha de Granicus, os gregos expulsaram os persas. Os generais de Alexandre só podiam admirar sua ousadia, ele parecia prestes a conquistar a Pérsia, realizando a profecia da mãe em tempo recorde. Ele conseguiu porque foi rápido e tomou a iniciativa. Agora, soldados e generais igualmente esperavam que ele seguisse direto para o leste até a Pérsia para acabar com o exército inimigo, que parecia surpreendentemente fraco. Mais uma vez Alexandre quebrou as expectativas, decidindo de repente fazer o que nunca tinha feito antes, não se apressar. Isso teria parecido sensato quando ele subiu ao poder, mas agora era provável que desse aos persas a única coisa de que eles precisavam, tempo para se recuperar e reabastecer. Mas Alexandre liderou seu exército não para o leste, mas para o sul, pela costa da Ásia Menor, libertando cidades locais do governo persa. Em seguida, ele zigue-zagueou para o leste e depois para o sul novamente, atravessando a Fenícia e entrando no Egito, derrotando rapidamente a fraca guarnição persa ali. Os egípcios odiavam seus governantes persas e receberam Alexandre como seu libertador. Agora Alexandre podia usar os vastos depósitos de grãos para alimentar o exército grego e ajudar a manter a economia grega estável, enquanto privava a Pérsia de recursos valiosos. Conforme os gregos avançavam mais para longe de casa, a marinha persa, que poderia desembarcar um exército quase em todos os lugares do Mediterrâneo para atacá-los pelas costas ou flanco, era uma preocupante ameaça. Antes de Alexandre partir em sua expedição, muitos o haviam aconselhado a aumentar a marinha grega e atacar os persas por mar, assim como por terra. Alexandre os ignorou. Em vez disso, atravessando a Ásia Menor e depois seguindo ao longo da costa da Fenícia, ele simplesmente capturou os principais portos da Pérsia, tornando a marinha deles inútil. Estas pequenas vitórias, portanto, tinham um propósito estratégico maior. Mesmo assim, elas pouco teriam significado se os gregos tivessem sido incapazes de derrotar os persas em batalha e Alexandre parecia estar tornando essa vitória mais difícil.
O rei persa, Dario, estava concentrando suas forças a leste do rio Tigre. Ele tinha soldados e o direito de escolher a localização, e podia esperar tranquilo que Alexandre atravessasse o rio. Alexandre teria perdido o gosto pela batalha. As culturas persa e egípcia o teriam amolecido. É o que parecia, ele tinha começado a usar roupas persas e a adotar costumes persas. Era até visto adorando deuses persas. Quando o exército persa recuou a leste do rio Tigre, grandes áreas do Império Persa tinham caído sob controle dos gregos. Agora Alexandre passava uma boa parte de seu tempo ocupado não com guerras, mas com política, tentando ver como governar melhor estas regiões. Ele decidiu se basear no sistema persa já existente, mantendo os mesmos títulos para funções na burocracia governamental, coletando o mesmo tributo que Dario havia recolhido. Ele só mudou os aspectos severos, pouco populares do governo persa. Rapidamente espalhou-se a notícia de sua generosidade e gentileza para com seus novos súditos. Uma cidade após outra foram se rendendo aos gregos sem lutar, felizes demais por estarem fazendo parte do crescente império de Alexandre, que transcendia Grécia e Pérsia. Ele era o fator unificador, o Deus benevolente que tudo via. Finalmente, em 331 a.C., Alexandre marchou sobre a principal força persa em Arbila. O que seus generais não tinham entendido era que, privados de sua marinha, de suas ricas terras no Egito, e do apoio e tributo de quase todos os seus súditos, o Império Persa já tinha ruído. A vitória de Alexandre em Arbila só confirmou militarmente o que ele já havia conseguido meses antes. Agora ele era o governante do Império Persa outrora poderoso. Realizando a profecia de sua mãe, ele controlava quase todo o mundo conhecido. Interpretação: as manobras de Alexandre, o Grande, desnorteavam sua equipe, elas pareciam não ter nenhuma lógica, nenhuma coerência. Só mais tarde puderam os gregos olhar para trás e ver realmente sua magnífica façanha. Eles não o compreendiam porque Alexandre havia inventado uma maneira totalmente nova de pensar e agir no mundo, a arte da grande estratégia. Na grande estratégia você olha além do momento presente, além de suas batalhas e preocupações imediatas. Você se concentra, de preferência, no que você quer obter no final. Controlando a tentação de reagir aos incidentes quando eles ocorrem, você determina cada uma de suas ações segundo seus verdadeiros objetivos. Você pensa não em termos de batalhas individuais, mas de uma campanha. Alexandre devia seu novo estilo de estratégia à sua mãe e a Aristóteles. A mãe havia lhe dado uma noção de destino e de meta, governar o mundo conhecido. Desde os 3 anos, ele podia ver mentalmente o papel que representaria aos 30. Com Aristóteles, ele aprendeu o poder de controlar suas emoções, ver as coisas desapaixonadamente, pensar antes nas consequências de seus atos. 3. Os zigue-zagues das manobras de Alexandre e você verá sua consistência de grande estratégia. Suas ações rápidas, primeiro contra Tebas, depois contra a Pérsia, funcionaram psicologicamente com seus soldados e seus críticos. Nada tranquiliza um exército mais rápido do que a batalha. A súbita cruzada de Alexandre contra os odiados persas foi perfeita para unir os gregos. Uma vez na Pérsia, entretanto, velocidade era a tática errada. Se Alexandre tivesse avançado, teria-se visto controlando muitas terras rápido demais. Correndo, ele teria esgotado seus recursos e, no vácuo de poder resultante, inimigos teriam brotado por toda a parte. Melhor ir devagar, construir a partir do que estava ali, conquistar corações e mentes.
Em vez de desperdiçar dinheiro construindo uma marinha, melhor simplesmente inutilizar a marinha persa. Para custear o tipo de campanha prolongada que traria o sucesso a longo prazo, primeiro apoderar-se das ricas terras do Egito. Nenhuma das ações de Alexandre era desperdiçada. Aqueles que viam seus planos darem frutos, como eles mesmos tinham sido incapazes de prever, pensavam que ele era uma espécie de Deus e certamente seu controle sobre acontecimentos em um futuro distante parecia mais divino do que humano. Para se tornar um grande estrategista na vida, você precisa seguir o caminho de Alexandre. Primeiro, esclareça sua vida, decifre seu próprio enigma pessoal determinando o que você está destinado a realizar, a direção para onde suas habilidades e talentos parecem estar empurrando você. Visualize a si mesmo cumprindo seu destino em gloriosos detalhes. Como Aristóteles aconselhou, esta ação me fará avançar para minha meta, esta outra não me levará a lugar algum. Guiado por estes padrões, você não vai perder o rumo. Ignora a sabedoria convencional sobre o que você deveria ou não estar fazendo. Pode fazer sentido para algumas pessoas, mas não significa que tenha alguma relação com suas próprias metas e destino. Você precisa ter bastante paciência para tramar várias etapas à frente e empreender uma campanha em vez de travar batalhas. O caminho para sua meta talvez seja indireto, suas ações podem ser estranhas para as outras pessoas, mas é melhor assim, quanto menos elas compreenderem você, mais fáceis elas serão de enganar, manipular e seduzir. Seguindo por este caminho, você ganhará a calma, a perspectiva olímpica que vai distingui-lo dos outros mortais, sejam eles sonhadores que não conseguem terminar nada ou pessoas práticas, prosaicas, que realizam apenas coisas pequenas. O que particularmente admiro em Alexandre é, não tanto suas campanhas, mas seu senso político. Ele possuía a arte de conquistar o afeto das pessoas. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. Guerra total. Em 1967, os líderes do esforço de guerra americano no Vietnã pensavam estar finalmente fazendo progresso. Eles haviam lançado uma série de operações para achar e destruir os Vietcongues, soldados norte-vietnamitas que haviam se infiltrado no Vietnã do Sul e estavam controlando uma grande parte de suas áreas rurais. Estes guerrilheiros eram ariscos, mas os americanos haviam lhes causado grandes perdas nas poucas batalhas em que haviam conseguido forçá-los a entrar naquele ano. O novo governo sul-vietnamita, apoiado pelos americanos, parecia relativamente estável, o que poderia ajudar a conquistar aprovação entre o povo vietnamita. Ao norte, bombardeios haviam derrubado muitos campos de aviação norte-vietnamitas e danificado seriamente sua força aérea. Embora demonstrações antibélicas estivessem acontecendo nos Estados Unidos, as pesquisas de opinião pública mostravam que a maioria dos americanos apoiava a guerra e acreditava que o fim estava próximo. Visto que os Vietcongues e o exército norte-vietnamita haviam se mostrado bastante ineficazes em batalha frente a frente contra o vigor do poder de fogo e da tecnologia americana, a estratégia era atraí-los de algum modo para um grande confronto. Esse seria o momento decisivo da guerra. No final de 1967, o serviço secreto indicou que os norte-vietnamitas estavam prestes a cair exatamente nesta armadilha. Seu comandante, o general Viau Nguyen Giap, planejava uma grande ofensiva contra os postos avançados da Marinha Americana em Khe Sanh.